Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco do processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras na língua portuguesa, ele se dá a partir do momento que eu tenho interesse, que eu desejo descobrir um pouco mais como é que essas palavras se formam. Por isso o nome processo de formação de palavras. A maneira com a qual as palavras vão se construindo, vão se formando. Nesse primeiro momento, nós temos dois estudos dentro desse processo de formação de palavras. Então nós temos o primeiro estudo, que é a derivação, e o segundo estudo, composição. Por esse motivo, eu intitulei esse nosso conteúdo de processo de formação de palavras 1. Nesse processo de formação de palavras 1, nós vamos falar sobre o processo de derivação. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês processo de derivação de palavras 2, onde eu darei uma ênfase maior no processo da composição de palavras. Combinado? O processo de composição das palavras é muito importante. É com ele que eu vou aprender o significado das palavras. É com ele que eu vou aprender a inserir afixos nas palavras. Então é muito importante que vocês tenham e consigam compreender este conteúdo. Então, vamos entender, como eu disse para vocês que nós começaríamos com o processo de derivação, vamos entender o que é então essa derivação. Derivação, pessoal, o processo de derivação é um processo que eu acrescento afixos à palavra. O que são afixos? Afixos podem ser prefixos, como está escrito aqui, ou sufixos. Tá? Eu já vou explicar para vocês o que vem a ser isso. Então, quando eu insiro um prefixo ou um sufixo, prefixo é quando eu insiro algo que vem antes do meu radical. Sufixo é quando eu insiro algo que vem após este meu radical. Aqui nós temos exemplos. A palavra primitiva é real. Se eu coloco um i, eu tenho a palavra irreal. Este irreal é um prefixo. Por quê? Veja, eu inseri algo antes, tá? Eu inseri antes da palavra real. Agora eu tenho aqui realidade. A palavra primitiva é real. Eu inseri aqui um sufixo, algo que vem após. Então, prefixo antes, sufixo após. Certo? Um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é a palavra normal. A palavra normal é primitiva, ou seja, ela não deriva de nenhuma outra. É ela quem dá vida às demais palavras. Se eu insiro um prefixo, algo que vem antes a essa palavra, eu tenho anormal. Se eu insiro um sufixo a essa palavra, eu tenho normalidade. Então, esse idade é um sufixo. Esse processo de derivação também faz parte do processo de composição e derivação das palavras. Depois nós temos derivação prefixal. Assim como eu já disse a vocês, derivação prefixal se dá quando eu acrescento a minha palavra algo que venha antes. Então eu tenho a palavra primitiva, que é crer. A palavra é crer. Eu tenho descrer. A palavra é ler. Eu tenho reler. A palavra é capaz. Eu tenho incapaz. Então esse des de descrer, esse re de reler, esse in de capaz, todos eles trabalham como prefixo. Anotem aí no caderno de vocês, ou no livro, ou onde vocês queiram anotar, que então a derivação prefixal se dá neste momento, quando eu insiro a minha palavra primitiva um afixo. Este afixo se chama aqui para nós
de prefixo, certo? Depois eu tenho derivação sufixal. Essa derivação sufixal, como eu já disse para vocês, é quando eu insiro a minha palavra algo que vem no fim. É o acréscimo de sufixo à palavra. Então, sufixo vem após, vem no fim, ao fim da palavra. Então, aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro, alfabetização. Esse são aqui do alfabetização é um sufixo. Sendo ele um sufixo, eu vou classificá-lo, vou inseri-lo dentro dessa derivação sufixal. Eu tenho aqui atualizar. Esse sufixo izar, dentro dessa palavra atual, demonstra para nós que ele está dentro do processo de derivação sufixal. Certo? Muito bem. Após esse processo de derivação prefixal, após esse processo de derivação sufixal, nós temos os dois unidos. Então, como que nós chamaremos esse processo? Nós chamaremos esse processo de derivação prefixal e sufixal. Esse processo de derivação prefixal e sufixal, eu vou inserir, certo? A minha palavra concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um prefixo, isto é, que venha antes, ou um sufixo, isto é, que venha após. Então a palavra é leal. Então eu vou inserir essa minha palavra deslealdade. Eu inseri algo que vem antes, prefixo, e algo que vem após, sufixo. E aí eu formei a minha palavra deslealdade. A palavra é feliz. Então, eu tenho um prefixo, in. Eu tenho a palavra feliz e eu tenho um sufixo, formando aí infelizmente, tá bom? Lembrando aqui, fazendo um adendo para vocês, quando eu tenho a derivação prefixal e sufixal, não há perda sonora. Eu posso retirar aqui o des, que a palavra lealdade vai existir. Eu posso retirar aqui o prefixo in, que felizmente vai existir. Tá bom? Então guardem isso que vocês vão entender já já o porquê de eu ter dado uma ênfase dizendo que na derivação prefixal e sufixal eu posso retirar o prefixo ou o sufixo que a palavra vai existir, combinado? Depois nós temos a derivação parassintética. Essa derivação parassintética ou parassíntese, ela vai ocorrer quando também tiver um prefixo e um sufixo. Porém, o que vai diferenciar? Aí, vejam bem, olha, a palavra é tarde. Então, eu colocando um prefixo, fica em tarde. Só que esse tarde, o primitivo dele, o D é mudo, para eu poder inserir o ESER. Então, entardecer. Qual que é a diferença? Eu também tenho aqui um prefixo e eu também tenho aqui um sufixo. Porém, o que vai diferenciar é aquela atenção que eu pedi para vocês na derivação prefixal e sufixal. Porque lembra que eu disse que na derivação prefixal você pode retirar um ou outro que não vai perder o sentido, a palavra vai existir. Agora, na derivação parassintética, não. Se você retirar o prefixo, ninguém fala tardecer. Se você retirar o sufixo, ninguém fala em tarde. Então, a grande diferença é exatamente essa. Um outro exemplo, esverdeado. Então, quando eu utilizo essa palavra esverdeado, eu tenho aí unido a ela um prefixo es e um sufixo eado. Porém, eu tenho a palavra primitiva verde com demudo. Se eu retirar o es, não existe verdeado. E se eu tirar o eado, não existe esverde. Entenderam? Então, essa derivação prefixal, essa derivação
parasintética, ela é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. E aqui um último exemplo é o ensaboar. Se eu tirar o em, não existe somente a palavra saboar. Se eu tirar o ar, não existe somente a palavra ensabor. Entenderam? Então, essa é a derivação parasintética ou parassíntese. Depois, pessoal, eu terei também para vocês aqui uma derivação chamada derivação imprópria. Essa derivação imprópria vai acontecer quando houver uma redução da palavra derivante. Então, veja, quando houver uma redução da palavra derivante. Isso eu chamo de derivação regressiva. Onde está essa derivação regressiva? Aqui, olha, abalar transforma-se em abalo. Outro exemplo, amparar se transforma em amparo. Falar se transforma em falo. E aí eu tenho uma redução da minha palavra. A essa redução eu vou chamar de derivação regressiva. Após, eu tenho uma chamada derivação imprópria. Essa derivação imprópria, por que que ela traz esse nome imprópria? Porque ela vai mudar a classe de palavra que essa palavra está. Então, se eu tenho, por exemplo, amar, que é um verbo, eu até coloquei aqui de exemplo para vocês, eu posso falar o amor. Então, veja, amar era um verbo e o amor é substantivo. Eu posso falar morto, que na maioria dos casos, morto é adjetivo, e eu posso falar os mortos. Os mortos, neste contexto aqui, ele está substantivado. Então, a derivação imprópria, ela vem exatamente para isso, para mudar. Ela não fica, ela não permanece na sua própria classe de palavras. Combinado? E aí, considerações finais, é importantíssimo que nós tenhamos, que nós façamos o uso dessas derivações, nós tenhamos o conhecimento de prefixos, de sufixos, porque é muito comum que vocês tenham nos vestibulares, às vezes, a Unesp gosta bastante disso, de perguntar o significado das palavras dentro de determinado contexto. Então, caso eu conheça prefixos latinos, caso eu conheça radicais latinos, radicais gregos, que inclusive tem uma lista, e a posterior eu vou disponibilizar para vocês, caso vocês tenham este conhecimento, tudo vai se tornando muito mais fácil para vocês. Combinado? Por hoje era isso. Façam os exercícios. Até mais, pessoal.